Muito bom, muito bom. Que alegria estar aqui, que responsabilidade falar para alquimistas avançadas. Pena que eu não posso ver o rostinho de vocês, né? E eu tô vindo aqui para falar um pouquinho sobre o problema nunca é onde a gente acha que é e com as pessoas ou com a pessoa que a gente acha que é. Então, chega uma pessoa, por exemplo, e fala, né? E fala retoricamente da questão dela com o esposo. Então, fala assim para mim: ah, mas meu esposo nunca me ajudou. Meu esposo não cuidou dos meus filhos, eu que cuidava para amamentar, nunca trocou uma fralda, nunca fez nada. E aí a gente pode perguntar assim: e como é que ou como é que foi a relação com seus pais? E aí a pessoa fala assim para mim: eu me dou bem com meus pais, eu cuido da minha mãe, eu converso com meu pai. Mas até que ponto eu falar assim, eu estou bem, né? Eu me dou bem, tá tudo bem hoje com meu pai, com a minha mãe, mas e a criança interna? Percebe? Porque tem uma memória, tem uma história. Hoje, eu me dou bem com a minha mãe, mas a minha criança interna, como é que ela tá? Como é que ela tá ressentida? Então, a gente ouve muito falar na alquimia sobre as memórias. E as memórias, elas tanto podem contribuir conosco, por exemplo, eu tenho que assinar um documento. Então, eu me revisto de uma coragem e eu busco na minha memória momentos em que eu assinei um documento e, ok, tudo deu certo, foi bom. Então, aí eu tenho essa coragem para assinar, para fazer jus àquele papel, àquele documento. Eu assino. Se eu não tenho uma memória boa com relação àquele documento, eu não tenho coragem. Então, tem essa coragem que é para as coisas do cotidiano, e tem, que a gente chama de memória áurica, e tem uma coragem que é uma coragem arquetípica, né? Que é uma coragem de quê? A coragem do guerreiro, para eu agir, para eu tomar decisões, eu buscar memórias, não só memórias dessa vida, dessa existência, mas eu ir no meu arcabouço de memórias e trazer o guerreiro, ou trazer o que realiza, aquele que ouve um comando do espírito e fala: compra essa casa. E aí, quando eu falo assim, compra essa casa, compra esse carro, o meu espírito, ele não tem, ele não espera, ele não é ligado ao tempo, espaço e profundidade, né? Que é o cubos, né? O cubos nada mais é do que isso, essas três dimensões, largura, altura e profundidade. Então, o meu espírito, ele só quer que eu realize, né? E se eu não realizo, eu gero uma frustração, e é essa frustração que gera o vitriol, que gera o carbono, que gera a fumaça. Então, eu honro e homenageio aqui a alquimia, na figura do Joel, na figura da Jaque, na figura do Stefano Gradi, que foram, né? O Stefano foi esse que deu o input pra gente, né? Que nos trouxe e que nos trouxe a alquimia, que facilitou o nosso caminho até chegar, né, aonde a gente chegou, né, a todos esses desencalacramentos, né, que a gente ainda passa por eles e vive, e facilitou isso tudo, né. Então, o Joel, ele fala que ele vê, né, a fumaça, né, ele vê o campo áurico e ele vê a fumaça de quê? Dessa frustração, daquilo que não se realizou.
Então, voltando ao caso daquela mulher que acredita que o desafio, por mais que se fale, né, a questão não é o seu marido, né, pode ter sido uma coisa anterior, existe uma resistência a falar do marido. E a libertação, na verdade, nós vivemos numa esfera, uma grande esfera. E que quando a gente encarna, né, quando a gente está aqui na matéria, o espírito, ele começa a ver nessa profundidade, largura e altura. Né? Então, para eu ver amplo, eu preciso de sair um pouco disso, né, e olhar para mim. Olha que interessante. Eu preciso olhar para mim primeiro. Então, olhando para mim, e por que eu atraio ou que eu vivo tal ou qual situação, eu busco na memória, e nem sempre essa memória é uma memória consciente. Eu posso, tem muitas pessoas que vivem traumas e que não têm a lembrança. Então, um indício que a pessoa tem um trauma é que ela não tem memória de infância, ela não se lembra, é uma das características, tem outras tantas. Então, quando eu falo, né, de uma mulher, né, um exemplo, poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido, por exemplo, uma dificuldade com o chefe. Então, todo trabalho, todo lugar, eu nunca estou bem. Eu tenho sempre dificuldade de relação, eu tenho dificuldade com a hierarquia, eu tenho dificuldade com ordens. Então, remete também a um problema anterior. Então, eu gostaria que vocês anotassem as esferas, tá? Tem uma caneta e um papel aí para anotar essas esferas. Então, tem quais são as esferas que a gente fala? O problema nunca é aqui, é sempre numa esfera anterior. A primeira esfera é a esfera do eu espiritual. É o espírito. E é aquele que pode apoiar nas outras áreas, nas outras esferas. Então, eu tenho essa esfera espiritual, que é essa conexão, que é essa condução, que é essa guiança em tudo que eu faço, ou em tudo que eu posso fazer, que eu posso me conectar e perguntar qual que é o próximo passo. E ouvir e realmente trazer o arquétipo para a ação, trazer o guerreiro, trazer o que realiza, o que concretiza, trazer o comunicador, trazer o arquétipo da família e agir. Então, essa é a primeira esfera. Aí, anotem, a outra esfera é a esfera do eu, que é o quê? O eu pessoal, que é a minha família de origem, os sintomas, as doenças, e isso vai afetar nas outras esferas, tá? Então, a segunda esfera, o eu pessoal. A terceira esfera, a esfera das relações. Então, é a vida de casal, é a sexualidade, é a família que eu construo, tá? É a esfera das relações, é a terceira esfera. E a esfera do trabalho, que é o sucesso, a abundância e a prosperidade. Querem que eu repita? Ok? Falem para mim. Isso vai gerar a nossa compreensão do que eu estou trazendo aqui. Isso tem a ver com família, isso tem a ver com constelação familiar, isso tem a ver com alquimia, com transformar, com transmutar. E aí a gente vai falar dos culpos em relação a isso. Tudo bem? A gente não conseguiu entrar no Instagram. Mas vamos aqui no YouTube, depois eu disponibilizo, né, essa gravação para o pessoal. Porque devem ter muitas pessoas lá também.
aguardando. Então, essa é uma ordem que é a ordem da vida. Então, se eu tenho um problema no casamento, não é no casamento. Não é com meu marido. Nunca é. Guardem isso. O problema nunca é, acreditem nisso, nunca é onde eu acho que ele é. Então, eu tenho uma questão com a minha família, com meu marido. E isso eu vou dar um exemplo. O dia que eu olhei, né, na esfera anterior, que é a minha família de origem, e eu pude olhar para minha mãe e falar assim, nó, minha mãe é sábia. Era uma coisa que ela vivia falando. E eu falava assim, não, mãe, isso a senhora tá antiquada, isso não é mais assim, os tempos mudaram, sabe? E ela sempre, assim, naquela simplicidade dela, falava assim, não, filha, não é assim. E eu falo até para vocês o que foi. Ela falando que a casa é da mulher, é a mulher que cuida da casa. O homem, ele tem a função de ir para o mundo e descobrir formas de recursar a mulher, trazer proteção, trazer recursos para a família, trazer o dinheiro. Quanto mais eu estou na energia feminina, quanto mais eu me conecto com o nutrir, com o perceber, com o intuir, com o cuidar, com aguardar, com dar tempo ao tempo, mais eu estou na energia feminina. E mais esse homem vai ser a polaridade oposta, né, a masculina. E o dia que eu me dei conta realmente que ela estava certa, eu falei assim, nossa, como que minha mãe é sábia. E em seguida eu olhei, né, para o meu parceiro e falei assim, nossa, que homão que eu tenho do meu lado. Por quê? Porque quando eu reconheço, né, a minha mãe em todos os desafios dela, todas as dificuldades dela como humana, e eu vejo beleza naquilo que é como é, isso interfere diretamente no meu relacionamento. Então, é uma esfera anterior. Eu curo, né? Eu reavalio, eu fico bem com essa esfera, que é a família de origem, e aí eu tô bem na minha relação afetiva. Faz sentido, pessoal? Aí, falem pra mim, por favor. Falem comigo, troquem comigo, porque é muito bom quando a gente pode trocar. Aí a gente vai aprofundar. Então, quando eu vou para o relacionamento, para a vida de casal, eu preciso de preservar o indivíduo, a minha individualidade, o que eu gosto, o que me dá prazer, as coisas que me fazem bem, que me nutrem. Eu cuido também da vida de casal. E aí, quando eu estou cuidando dessas duas partes, eu construo uma família. Então, quando eu resolvo ter um filho, esse filho, ele precisa, ele tem uma função de vir desse amor, desse transbordo, dessa primazia, e não é filho por filho, tá? Não é ter filho por ter filho, vamos ter um filho, não. Ele precisa de vir desses dois outros estar bem, de forma individual, desse amor que transborda da vida de casal, porque a vida de casal é um atender às necessidades do outro, as necessidades reais, de realeza, né? Não é atender no sentido dos milindres das questões egóicas, não, das reais necessidades um do outro. Então, a relação de casal, quando ela é suprida nesse amor, existe um transbordo que vem no filho, né? O filho vem desse transbordo, e aí do transbordo que vem dessa família, vem o quarto, que é a profissão.
Então, a profissão tem a ver com o quê? Eu tô tão bem, eu tô tão conectada, eu tô tão realizado na minha individualidade, na minha vida de casal, que eu vou servir a outras pessoas, eu vou servir a humanidade. E isso é muito bom, ainda mais, ainda melhor quando o casal faz isso junto. Né? Eles vão para o mundo e eles se doam. Né? O doar pode ser com dinheiro também. Né? Eu me dou e ganho, né, o meu sustento através dessa minha doação. Então, o cubus, o que é o cubus? Eugênio, você tá aí? Pega para mim um floral, por favor. Eu quero trazer para vocês, eu gostaria de trazer a caixinha do cubus vitriol, mas infelizmente eu joguei ela fora. E gostaria de trazer essa caixinha. Por quê? O que é esse floral, né? Tão bacana. Ai, obrigada. Tão poderoso, né? Eu trouxe aqui, ó. Pode ser no alívio, né? Eu posso colocar aqui o cubus dentro aqui do alívio. Então, o que é esse cubus? É essa limpeza desse carvão, dessa frustração, tá? Dessa memória que eu não realizei. Eu não fiquei bem com aquilo. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho de memória. Fica aqui que se eu precisar. É rapidinho. A memória, o que é? Por exemplo, eu saí hoje, né? Eu saí e me deu vontade de, por exemplo, tomar um sorvete. Ou eu vi uma pessoa, né, e eu queria namorar com aquela pessoa e eu não consegui beijar na boca, namorar, eu não consegui tomar aquele sorvete. Então, à noite, eu posso o quê? Sonhar com aquilo. Eu sonhar que eu estou realizando aquilo, que eu estou vivendo aquilo. Então, eu estou elaborando essa memória. Eu consegui fazer isso à noite. Só que tem memórias que não se elabora, que são frustrações de uma vida. Né? Por exemplo, a gente vê no mapa astrológico, no nosso mapa natal, que eu vim para me realizar enquanto família, eu vim ter uma família. Só que eu não consigo ter uma família. Dependendo do que eu vivi na minha infância, eu bloqueei, eu criei uma fumaça, uma trava ali naquela área, naquela região. Então, isso que faz, né, o vitriol, né, é essa limpeza, tá? Então, nós temos mecanismos, né, formas de lidar com isso, tá? Então, por exemplo, o cubus, o vitriol precipitados, o cubus vitriol que a gente toma pela manhã, eles envolvem o quê? Quais casas? As casas de água, que é escorpião. Escorpião é o quê? A minha capacidade de fazer o novo, de trazer o novo, de mudar, de transmutar, de me transformar. Tá? Às vezes a gente acha que é transformar o outro, não, é me transformar. Então eu envolvo os arquétipos de água, escorpião, peixes, o touro, que é terra, e virgem, que também é terra. Então eu tomo esse vitriol, esse cubus, pela manhã. Então eu estou limpando essas memórias de quê? De toda vez que eu acreditei, que tem a ver com as crenças que eu aprendi, das travas que eu trouxe no meu mapa, de que eu não posso ganhar dinheiro com a espiritualidade, touro e peixes, ou que eu não poderia usar o dinheiro, e eu não uso o dinheiro para me transformar, eu uso o dinheiro só para minha satisfação pessoal, para o meu prazer, e eu não conecto essa casa do arquétipo de touro com o arquétipo de escorpião. Ou eu não conecto esse touro, né, com essa capacidade minha de me organizar, de eu servir de uma forma espiritual, peixes e virgem, né, eu conecto essas duas áreas e ganho dinheiro com isso. Né. Então, esse quadrado, esse cubus. Então, o cubus é uma prisão,
né? Pensem numa prisão, né? Um quadrado, né? Queria ter um objeto quadrado aqui, para esse aqui, vamos pensar aqui. Esse aqui é um porta-guardanapo, né? Aqui um cubos, um quadrado, né? Então, é uma prisão, né? Então, é quando eu acredito, ou eu passo também a maior parte da minha vida, do meu dia, né? E isso é uma ilusão, né? Cubos é um tipo de ilusão, que eu só penso em dinheiro, eu só penso em boleto para pagar, eu fico preocupada com aquilo. Isso é um cair de ficha enorme. A gente deve se perguntar, aonde que está a minha ilusão? Eu preciso me realizar ali, né? Naquele arquétipo, naquela área da vida, na construção de algo material para lembrar quem eu sou de verdade. Só que eu não posso me prender ali. Tá? Então, todas as vezes que eu estou ocupando a maior parte do meu tempo preocupada com o boleto que eu tenho que pagar, com os relacionamentos, eu penso, eu quero me relacionar, eu quero ter um namorado. Então, tudo que você busca, você também se prende àquilo. Você pode se prender àquilo. E a ideia, quando a gente toma um floral, é essa liberdade de agir, de fazer e de fluir aquilo, sem eu me prender. Percebe? Tá fazendo sentido? Eu fiz umas anotações aqui, mas eu tô seguindo muito a minha intuição aqui para estar falando para vocês e trazendo exemplos, tá? O trabalho, vamos falar de trabalho. Então chega uma pessoa para você, chega uma pessoa para mim que fala assim: eu não me dou bem, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo, mas ela foca naquele chefe e ela não percebe que em todos os lugares que ela trabalhou, ela vive a mesma coisa, ela nunca está satisfeita. É um tipo de prisão, é um tipo de sofrimento, é um tipo de vitriol, é um tipo de prisão. Então, se ela também pode olhar para ela, e o cubos, o vitriol, né, ele faz isso, ele traz as experiências para que você possa liberar, né? Ele atrai as situações, as pessoas, né? As vivências, para que você olhe para aquilo e saia daquilo, saia daquela prisão. Então, você não tem o floral, mas você pode ter consciência. A consciência, a clareza, e à medida que aquilo for acontecer, estiver acontecendo, você fala, tá acontecendo. Aonde que isso começou? Então, se eu tenho um problema no trabalho, não é no trabalho. Nunca é no trabalho. É na família, é na sexualidade, é na vida de casal. Se eu tenho um desafio na área de casal, nunca é no casal. É na vida pessoal, é na minha saúde, é na minha família de origem, é na minha forma travada, às vezes, por exemplo, na minha saúde, tá? Então, e se eu tenho uma questão com a minha família de origem, com sintomas, com doenças, eu vou buscar a resposta numa esfera anterior, que é o quê? A esfera espiritual. Então, todo o nosso caminho é uma reconciliação dessas 4 áreas. Quando eu me perdoo, eu reconcilio comigo mesmo, eu vou me reconciliar com quem? Com a minha família. Quando eu me reconcilio com a minha família, né, eu vou para a reconciliação com o meu trabalho, com o mundo lá fora. E aí eu me volto para Deus, eu me volto para o sagrado. Eu me reconcilio com Deus. Nessa ordem. Então, primeiro, esse perdão a nós mesmos. Né? É perceber aonde eu estou agarrando, aonde, e eu me dar esse amor. Aonde que estão as minhas repetições, os meus padrões? Eu olhar para mim.
Joel fala isso. Olhe para você. Às vezes a gente vai com a taca, né, com a espada no outro, né? O meu marido, o meu chefe, o meu vizinho. E aí eu volto essa espada para minha bainha. E aí eu me reconcilio comigo mesmo e eu vejo quão difícil é ser como eu sou e viver como eu vivo. E as minhas mazelas. E aí eu tenho compaixão também pelo outro, porque ele também passa por isso, com certeza. Então, esse autoconhecimento que os florais nos proporcionam também. Pessoal, falem para mim, ok? Façam perguntas, me ajuda aqui. Então, enquanto vocês escrevem, eu vou falar agora do próximo vitriol, que é o Imperiums cúbicos, que é o que a gente toma à tarde e que junta o quê? Que junta o quadrado, né? Aqui embaixo, a família, né? E a família não é a família, só a família de origem, é a família que eu construo, todas as famílias que eu trago e que eu crio, né? Tá aqui embaixo, né? E com essa família com que eu vivo aqui, com que eu elaboro, aí eu vou pegar vou pegar aqui mesmo. Com que eu elaboro da minha família, do que eu construí, do que eu vivi, e eu permito que seja como é, eu fico bem com essas memórias. E a família do alquimista nunca é fácil. A família nunca é bênção. São desafios. Então, eu lido bem com isso e eu subo na busca dessa minha realização, do ponto mais alto da minha vida, que é a minha realização. E no meio desse caminho eu faço alianças. Então, eu vivo o outro e eu vivo o eu. Então, esse Império Cubos, ele cuida, e é fantástico, né? Maravilhoso, porque ele cuida dessas áreas, né? Então, os vitrióis, o Cubos Vitriol, ele cuida, ele trata todo o nosso mapa natal, né? Ele libera para o que a gente veio realizar, porque a gente veio fazer, tá? E isso é o Imperium Cúbicos, esse que a gente toma à tarde, tá? Tudo bem? E aí tem o que nós tomamos à noite, né? Que vai o quê? Ele vai pegar os arquétipos de fogo e os arquétipos de ar, fogo e ar. É o Imperiums exaltados. Exaltado por quê? Porque exalta, porque traz essa potencialidade. O precipitados, ele aterra, ele materializa, ele ajuda a materializar. O exaltado traz as ideias, traz essa conexão com o alto. Então, através de quê? Dos meus ideais, né? Esses ideais têm que estar claros. Por que eu vim? O que eu busco? Qual a minha espiritualidade, né? Sagitário fala de espiritualidade, fala de ir para o mundo, fala de viajar, fala do que eu defendo. E o que eu defendo tem que estar dentro de uma ética, tem que estar dentro de uma moral, tem que estar dentro de um princípio. Se os meus ideais não estão dentro de uma ética, dentro de um princípio, eu não estou conectando ali com o leão, né? O leão é a minha identidade precisa de estar clara para mim e para as pessoas. As pessoas precisam de identificar quem é você, né? O que você traz, o que você defende, né? Então, essa conexão e com a nossa comunicação, com o arquétipo de Gêmeos, com o arquétipo de Aquário, né? Fazendo esse quadrado, essa junção, essa união dentro de nós, né? E trazendo essas memórias e essas possibilidades e atraindo situações para que a gente libere o nosso potencial ali, nessas áreas, certo? Então, deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo de alguma coisa, pessoal, que eu acho que esse assunto é uma responsabilidade muito grande eu trazer para vocês, né?
Aqui, ó, tá pedindo pra desbloquear. Quer aparecer aqui, pessoal? Te dar um oi. Eles não vão te ver, não, mas... Aliás, você não vai vê-los, eles que vão te ver. Aparece aqui na telinha. Vai demorar um pouquinho pra você aparecer aqui. Vai dar um oi, assim, que eles... Daqui a pouquinho aparece. É porque o YouTube tem uma... Demora a lá. Abaixa um pouquinho pra você aparecer seu rosto. Aí, abaixa mais. Dá um tchauzinho. Isso. Eugênio, que tá... Meu parceiro que tá me apoiando aqui. Então, é perceber, né, fazendo um apanhado geral, que nunca é onde a gente acha que é. Né? Se eu vivo uma situação com esse parceiro, né, com meu marido, por que ele é tão duro? Por que ele é tão difícil? Por que é tão doído assim eu viver aquilo com essa pessoa? Porque não é a primeira vez. Porque isso tem uma memória, algum registro lá na infância de algo que também foi duro, que também foi difícil, que também doeu, que tem resquícios. Por isso que a hora que o outro nos fere, né, e sempre são pessoas mais próximas, né, no trabalho, na vida cotidiana, na família, remete a uma memória, e é preciso de curar isso, preciso de olhar para isso. E o primeiro é o perdoar a si mesmo, tá? Então, perdoa a si mesmo, reconcilia com você mesmo, olha para você e se dá muito carinho. A hora que você perceber que tem repetição ali, fica mais com você, demora mais no pentear seu cabelo, demora mais no banho, demora mais no creme que você vai passar, demora mais no chá, na sopa que você vai fazer, sabe? Se dê amor. E isso vai limpando também essas memórias, né? Esse amor que você vai se dando é um tipo de reconciliação. Então aí você pode se reconciliar com o outro, com a família, a partir de você. Eu tô bem comigo mesma, eu tô saudável, e eu vou construir uma família a partir desse estar bem. E aí, depois disso, eu vou transbordar, eu vou pro trabalho. E aí eu posso ter sucesso, eu posso ter abundância, eu posso ter prosperidade. Se eu não tô tendo prosperidade, eu posso olhar, muitas das vezes, pro meu pai, ou para os homens da minha família. Por quê? Porque eles não estão integrados dentro de mim. Porque se eu estou só na energia feminina, a mulher, ela historicamente, ela não pode, ela não ganha dinheiro, ela só se doa. Então, eu trago esse pai, eu falo assim, pai, falem aí comigo, pai. E olhem para os homens também da família. E fale assim, eu vejo vocês. Eu vejo as escolhas que vocês fizeram com relação ao dinheiro. Eu vejo as escolhas de vocês com relação ao que trabalho, ao que trabalhar, com que trabalhar. Eu vejo dignidade nessas escolhas. Isso é o que você podia. É o que vocês podiam. E eu quero trazer a força, a coragem, a determinação que vocês tiveram para mim. E deixar com vocês as dificuldades que vocês tiveram, que foram próprias da época, para que eu possa viver aqui com mais leveza, com mais fluidez, sendo eu mesma, eu mulher, eu feminina, e trazer para mim, e sente aí atrás de você, do seu lado direito, os arquétipos, o masculino, o pai, os homens da família. E percebe a força que você traz aí com você. Para quê? Para prosperidade. Eu honro vocês.
e sente eles aí com você. E assim como também a mãe, olha ela aí à sua frente e fala assim: mãe, muitas das vezes você condenou a maneira com que meu pai ganhava o dinheiro e como ele usava esse dinheiro. Eu vejo também, minha mãe, a forma com que você segurava, prendia o dinheiro sem ter prazer algum com ele. Isso me pesou, isso ainda me pesa. A sua falta de prazer com os recursos. Eu respiro, sente seus pés, apoia aí onde você estiver, leva essa informação aí para os seus pés, deixa descer. Isso. E fala assim: você, mãe, podia ter ganhado o seu, mas preferiu condenar, julgar o meu pai. Eu deixo com você isso, minha mãe. E eu vejo também a sua dignidade nas suas escolhas, em escolher viver dessa forma. Foi o que você conseguiu. E tá bom pra mim, eu tomo como foi. E eu me revisto agora do seu amor, da sua persistência, do seu carinho. Fale com sua mãe aí o que você a vê, como você a vê, as qualidades dela, traz para você. Eu trago isso para mim. Sua coragem, minha mãe também. Muitas das vezes de abrir mão até de um trabalho fora de casa, só para cuidar, para estar conosco, para nos cuidar. Eu vejo sua dignidade. Respira, leva para os pés. E por favor me abençoe para eu ter uma vida mais próspera, sem tanta dor, sem tanto sofrimento, sem tanta escassez. Eu deixo com você, minha mãe, e todas as mulheres da minha família, da nossa família, todas as dificuldades, com muito respeito, para que eu possa honrar o masculino dentro de mim e trazer a prosperidade, o dinheiro. Muito bom, muito bom. Como que vocês estão? Falem para mim. Algum mal-estar, algum desconforto? Falem para mim. Muito lindo, né, pessoal? Então, o cubos, essa profundidade, largura e altura, fala também de como que a gente se apega e a gente não vê o todo. E o convite na constelação familiar, o convite na alquimia é para a gente ampliar. Ampliar é ver mais longe, é afastar um pouquinho e ver o todo. E ver por que eu atraio esse marido, por que eu atraio essa situação, o que eu preciso de trabalhar em mim, o que eu preciso de elaborar nas minhas memórias, no meu eu pessoal, no meu eu espiritual. E o que eu preciso também no meu trabalho, as minhas dificuldades, de reconectar, de olhar para as minhas relações, para a minha sexualidade, para a minha família, para a minha vida de casal, para eu ter esse sucesso, para eu ter essa abundância. Porque é dessa consagração homem e mulher, dessa junção masculino e feminino, yin e yang, que eu vou para o mundo. Então, essa terceira dimensão, ela não vê isso. Esse cubos é uma prisão que não consegue ver. E ele está baseado na culpa, ele está baseado no medo, ele está baseado na vergonha. Ele está baseado na sobrevivência. E não tem nada errado com a questão de sobreviver. Mas eu não preciso ficar preso ali, na sobrevivência.
Tem pessoas que só vivem isso, só vivem uma área da vida, só a área da sobrevivência. Tem pessoas que não, estão ampliadas, veem, né? Vem o todo, vem o espiritual. Tem pessoas que só veem a parte do coração, das relações. Então, aonde que a gente está preso? Aonde que você está preso, né? Aonde que está a sua ilusão? O que a sua ilusão está te distraindo de quê? Uma boa pergunta. O que a minha ilusão está me distraindo? Do que é importante, algo importante. Quando eu fico muito tempo ali parado pensando em dinheiro, quando eu fico muito tempo ali buscando sobreviver, quando eu fico muito tempo vivendo só o mundo da aparência, ou o mundo da sobrevivência, ou o mundo do dinheiro. Essas são os três principais onde a gente se prende. Mas tem outras áreas, eu me prendo aqui na garganta, na crítica, no julgamento, eu me prendo, né? Eu não consigo ver além, eu não consigo me conectar com a arte, com o espiritual. Então, isso são cubos, né? Então, é um convite a vocês fazerem alquimia, se alquimizarem e olharem, né, para essas esferas. Muito bom, pessoal. Valeu, agradeço demais aí a presença de vocês, né? Foi lindo, foi um olhar para mim também, a partir do que eu estou trazendo aqui, e refletir sobre o que eu vivo também, e muito lindo. Tomem, né? Se alquimizem, tá? Vamos divulgar essa live para o pessoal se alquimizar. Como diz Joel, vamos alquimizar o mundo, né? Obrigada, né? E vamos junto, tá? Gratidão. Obrigada a vocês pelo carinho. Lindo estar aqui. Até terça-feira que vem, tá bom? A gente vai trazer outro tema. Carinhos.